Olá, queridos, tudo bem? Bom estar aqui com vocês de novo para mais uma exposição bíblica. Eu vos convido a abrir as Escrituras na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Temos estudado sequencialmente essa carta e hoje, mais uma vez, vamos nos debruçar sobre alguns versículos desse texto tão maravilhoso. Hoje, aqui no capítulo 5, a gente continua o que começamos a ver no sermão anterior. E a gente vai pegar a partir do finalzinho do versículo 13, tá? Parte C, pegando versículos 14 e 15. Então peço sua atenção para a leitura da palavra do Senhor. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Senhor, nessa ocasião em que mais uma vez estamos com tua palavra aberta, pedimos que o Senhor abençoe a pregação e a recepção da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Não é surpresa para ninguém que um jogador indisciplinado pode prejudicar toda uma equipe. Quem acompanha esporte sabe muito bem disso. No nível mais alto dos esportes profissionais, os atletas não fazem o que querem em quadra ou em campo. Mesmo os mais capazes, os mais hábeis, precisam se submeter às regras do jogo e ao fato de que são parte de uma equipe. Às vezes, né, crianças, vocês estão aprendendo a jogar futebol, vôlei, basquete, essas coisas, e o técnico, quem está ensinando, fala assim, você vai lá no ataque, você espera aqui na defesa. E a gente meio que bagunça um pouquinho. Mas quando é no profissional, quando é a vida para valer, todo mundo faz parte de uma equipe e ninguém pode fazer o que quer. Às vezes as pessoas até falam assim no mundo dos esportes, fulano ganhou tal título sozinho. Já ouviu isso? Vai investigar e você vai ver que não ganhou sozinho coisa nenhuma. Pensa, por exemplo, no grande Michael Jordan, a gente falou um pouco dele no último sermão. Ele ganhou sozinho os títulos dele? Claro que não. Ele jogou várias temporadas no seu Chicago Bulls antes de vencer o primeiro título. Temporadas em que ele já era o melhor jogador do mundo. Mas lhe faltava uma equipe que ajudasse verdadeiramente. E foi somente quando essa equipe foi montada, e não somente isso, mas o próprio Jordan aceitou mudar um pouco a sua maneira de jogar, descentralizando, tirando dele tudo, diminuindo a sua pontuação e confiando mais no resto da equipe, que finalmente eles venceram. Mas dizem, meu pai disse, meu avô disse que o Garrincha ganhou a Copa de 62 sozinho. Bem, ele ganhou sem Pelé, é verdade. Pelé machucou durante a Copa e saiu. Mas ele tinha ao seu lado os excepcionais defensores Mauro Bellini e outros. Ele tinha Nilton Santos na lateral esquerda, chamada Enciclopédia do Futebol. Ele tinha o goleiraço Gilmar dos Santos Neves. Ele tinha Mestre Didi no meio-campo. Ele tinha o genial Amarildo no ataque, Zagallo e tantos outros. Não, mas o Romário. Romário ganhou a Copa de 94 sozinho. Será? Verdade, o baixinho arrebentou. Fez 5 gols, mas pensa comigo, 5 gols em 7 jogos nem é tanto assim. Vários jogadores já fizeram muito mais do que isso, inclusive Ronaldo em outras Copas. Agora, sem os 3 gols que o Bebeto fez em momentos-chave, a gente não teria nem chegado ali à frente. Sem Tafarel pegando pênalti na final, fechando o gol. Sem Aldair e Márcio Santos na defesa, uma defesa excepcional, que levou apenas 3 golzinhos em 7 jogos, a gente não teria ido adiante. Sem Jorginho e Branco, Leonardo, Dunga, Mauro Silva, fechando aquela defesa, fechando aquele meio, a gente não teria chegado lá. O ponto é simples, esportes coletivos são coletivos. E eles precisam que todos se sujeitem a algum tipo de tática para que o grupo seja bem sucedido. O esportista genial, aquele que é diferenciado, como dizem, ele vai ter espaço para se sobressair e fazer diferença precisamente se houver uma estrutura e um planejamento para isso. Um time bagunçado, desorganizado, onde os jogadores estão brigando entre si, onde cada um deixa para o outro, onde cada um abandona a sua função para ir fazer outra coisa ou não fazer nada,
onde alguns estão descansando e sentados no campo e não tem ninguém para assumir, onde os que são fortes intimidam os fracos, onde os ofendidos fazem questão de se vingar, onde os companheiros se veem como adversários ao invés de se verem como colegas. Eu te pergunto, uma equipe assim tem chance? Mesmo que tenha grandes talentos? Seu destino é a ruína. E é assim com a igreja também. Um grupo de pessoas muito diferentes, em idade, em origem, em homens, mulheres, dons e talentos, história de vida e muito mais. E nós muitas vezes funcionamos como uma equipe desalinhada, uma equipe completamente desorganizada. O pecado já faz com que a convivência seja difícil. Se nós não lutarmos contra ele e nos esforçarmos para viver em paz, com as orientações bíblicas do que é paz, nós iremos de mal a pior, desonrando aquele que nos salvou. Hoje o sermão é sobre isso. É sobre como a gente deve organizar a nossa equipe, a fim de jogarmos melhor, a fim de adequadamente refletirmos nesse grande mundo aquilo que nós somos e fomos feitos para ser. E para nós individualmente, coletivamente apontarmos para quem é nosso herói. Em conexão com o que veio antes, viver em paz vai ajudar tudo isso. Hoje nós veremos que devemos buscar a paz entre o povo de Deus, vencendo o mal com o bem e lidando com os problemas. Esse é o resumo da mensagem. Devemos buscar a paz entre o povo de Deus, vencendo o mal com o bem e lidando com os problemas. A gente vai ver isso em 3 partes. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que nós devemos buscar a paz entre o povo de Deus. Olha de novo o finalzinho do versículo 13 comigo. Vivei em paz uns com os outros. Nós temos estudado o belíssimo livro de Primeira Carta aos Tessalonicenses. Uma carta pequena, mas cheia de amor e cheia de ensinamentos. Nós temos aprendido sobre tantas coisas, não temos? Nós aprendemos sobre ética sexual, nós aprendemos sobre a ressurreição, nós aprendemos sobre a vinda de Cristo, nós vimos no último sermão acerca da forma correta de lidar com os líderes e muitas outras lições preciosas. A gente já está indo aqui para o final da carta e Paulo vem trazendo diversas orientações sobre como viver. No último sermão, nós vimos sobre aqueles que se desgastam presidindo e admoestando o povo do Senhor, os presbíteros, os pastores. E aqui Paulo segue dizendo para vivermos em paz uns com os outros. Isso é conectado ao que veio antes, assim como é a introdução do que vem depois. Isso é conectado ao que veio antes e a conexão é óbvia. Se cada membro da igreja levar a sério a ordem paulina de dar ouvido aos seus líderes, de ter os seus líderes em alto apreço, de estar atento ao que os líderes estão fazendo e seguir isso, gente, isso vai ajudar demais para a gente conseguir viver em paz. Viveremos lembrando que nós prestamos contas, que tem gente olhando para nós e olhando por nós, que tem gente cuidando da gente. E isso ajuda a domar o coração. Agora veja, essa ordem também diz respeito ao que está vindo a seguir, ao que começa essa sessão, com orientações específicas. E o ponto aqui, esse primeiro, é muito simples, muito direto, muito óbvio. A gente precisa buscar ter paz com os irmãos. Simples assim. Por que isso é necessário? Por que precisa dizer uma coisa como essas? É preciso dizer uma coisa como essas porque a gente vive num mundo quebrado. E nós mesmos ainda somos gente quebrada. Nós estamos sendo refeitos à imagem de Cristo, é verdade, mas ainda estamos muito longe daquilo que devemos ser. E situações irão inevitavelmente acontecer que causarão ruptura dessa paz, estranhamento entre o povo de Deus. Às vezes acontece ali quando a gente está reunido para adorar e alguém diz algo ou faz algo ou deixa de fazer algo e a paz é rompida. Às vezes acontece quando a gente usa as redes sociais, às vezes é de tantas formas. Tá, mas por que isso é importante, isso de manter a paz? A gente não pode simplesmente, se estranhou com tal pessoa, se estranhou, segue a vida. Não. Porque se não for assim, iremos ser um péssimo testemunho para os de fora. Para começar. Afinal, a gente diz, não diz, que somos novas criaturas? A gente diz, não diz, que quem está em Cristo é quem nasceu de novo? E estamos sendo refeitos pelo Espírito Santo à imagem de Cristo? Mas a gente vive em guerra?
Assim o mundo vai olhar esse pessoal aí e fala que eles são de um mundo novo, né? Um reino de paz e tal. São nada. Eles brigam tanto quanto a gente briga. É importante buscar a paz também, porque Deus é glorificado quando a comunidade do pacto de fato vive como um povo de outro mundo. Porque sabe o que acontece? Fica evidente que isso só pode ser coisa de Deus. A forma que a gente vive, se for pacífica e boa, ela vai evidenciar para todo mundo que isso aqui não é natural, não. Que algo sobrenatural está em ação. Além disso, a gente deve buscar viver em paz porque isso é importante para o nosso crescimento. O desempenho meu e o de você, de cada um de nós na vida cristã, está diretamente ligado ao viver em paz com os irmãos. A igreja é o ambiente onde se dá o florescimento e o exercício dos dons. O local onde somos treinados e produzimos o fruto do Espírito. Onde servimos e somos servidos. E nós vamos ficar mirrados em comunidades enfermas, ao mesmo tempo em que floresceremos em comunidades sadias. Tá, mas o que é essa paz que Paulo fala? Veja, paz não é fingir que está tudo bem quando não está. Não é aquela ideia de, teve uma briga, mas vamos deixar quieto, por que a gente vai mexer com isso? Vamos ficar em paz aqui. Essa atitude não resolve o problema. É óbvio, há pequenas ofensas que o amor cobre e a gente não precisa nem tratar. Mas ofensas que quebram a paz, que quebram a comunhão, se a gente não lidar com elas, isso vai dar problema. Problemas precisam ser tratados. Muitas vezes, o que acontece na igreja? Eu já vi isso como pastor inúmeras vezes e eu creio que você também já viu isso acontecer. Muitas vezes as pessoas se sentem ofendidas por outro crente. Seja uma ofensa real que aconteceu, seja uma ofensa imaginária. Às vezes a gente acha, né, que fulano disse isso para ferir a gente acha que tal pessoa quis dizer isso e nem foi, mas a gente acha que foi. E o que as pessoas fazem? Elas seguem o caminho bíblico de Mateus 18 e vão falar com a pessoa? Aí se não há arrependimento, se não há mudança, chama testemunhas? Aí se nem assim resolve, leva para a igreja? É assim que as pessoas fazem? Geralmente não. Geralmente o que acontece é a pessoa falar o seguinte: vou deixar isso para lá, para que mexer com isso? Vou ignorar e pronto. Mas na prática não ignora coisa nenhuma. Ela ou começa uma fofoquinha, uma campanhazinha de difamação que logo vira generalizada e todo mundo na igreja está sabendo da ofensa, ou ela começa a virar cara para a pessoa que nem se fosse criança emburrada no parquinho. Adultos virando a cara para adultos na igreja. Ou cria uma campanha de exclusão social, se é uma pessoa bem relacionada, né? Ela vai falar assim, pessoal, tal pessoa ali, vamos evitar, tá? E esse grupo começa a excluir a pessoa. Ou então ela sofre tanto com aquilo que ela disse que ia deixar para lá, que logo é ela que está saindo da igreja porque ela não aguenta mais viver daquele jeito e ela está sofrida. Ou seja, a simples falta em buscar a paz leva a maiores dores. Por vezes, nós da liderança da igreja, a gente só se dá conta quando o problema já está enorme. E entenda, é muito mais fácil combater pequenos focos de incêndio do que um grande incêndio. Essa busca da paz, meus irmãos, entre o povo de Deus deve ser um alvo de todos na igreja. Não só da liderança, de todos na igreja. Vai ser muito mais fácil nós termos paz para funcionar se todos vocês estiverem empenhados em manter o vínculo da paz que nós temos em Cristo. Conflitos, problemas surgirão. Mas você está comprometido com a busca pela paz? Eu espero que sim. É isso que Cristo te manda fazer. Tá, mas como que essa paz é obtida? O que a gente faz então se não é ignorar? O que a gente faz? A gente trata de acordo com a situação. E isso nos leva ao nosso próximo ponto. O próximo ponto é justamente a ideia de que nós podemos e devemos lidar com as situações que causam conflito. Olha comigo de novo o verso 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados,
ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Lembra que no início do livro vimos Paulo elogiando bastante os Tessalonicenses? Você lembra dos primeiros sermões? Agora ele está falando sobre algumas coisas que precisam mudar. Puxa vida, mas no começo da carta parecia uma igreja tão boa, né? A abnegação do amor, a operosidade da fé. Ué, a gente achou que era uma igreja boa? A carta vai avançando e a gente vê que tem uma turma com erros na área sexual, que tem uma baita confusão sobre a volta de Cristo, que tem gente que não está respeitando os líderes. E afinal, é uma igreja boa ou uma igreja ruim? Entenda isso. Você, meu caro, não vai achar neste mundo, nesta vida, nenhum grupo, nenhuma igreja que esteja acima de qualquer necessidade de correção. Toda igreja vai ser assim em algum nível. Podem ser mais sadias ou menos sadias, mas vai ser sempre assim. E geralmente as pessoas passam por um período de decepção exatamente por isso. Você escolhe uma igreja, se você escolheu se juntar a uma igreja, porque você viu boas qualidades nela. E talvez você esteja bem iludido, achando que vai ser uma igreja perfeita. E você se junta a essa igreja e você fica logo impressionado com os líderes, com as pessoas e tudo. Mas à medida que você vai conhecendo, convivendo, mostrando e vendo os outros se mostrarem, você descobre que é uma igreja com problemas, né? E nessa hora muitos falam o seguinte: eita, é hora de mudar de igreja. E aí você muda de igreja e fica lá mais 1, 2 anos e descobre que tem problemas, e muda de igreja, e descobre que tem problemas, e muda de igreja, e assim vai. Porque você não reconhece que o problema começa com você e com todos nós que somos pecadores. Não tem outro tipo de igreja. Vai ser sempre assim. É claro que há razões justas e justificáveis para mudar de igreja, mas as pessoas muito facilmente abandonam o barco. As pessoas muito facilmente se mandam. Ajude a ser parte da solução. Perceba aqui que Paulo não está dando essa ordem do verso 14 apenas para os líderes. Ele está exortando todo o conjunto dos irmãos e falando: vocês precisam agir. Porque todos nós temos parte na tarefa de manter a paz. A atitude do crente, muitas vezes, ao ver um problema, ao ver alguém andando longe, fora da linha, ver alguém aprontando alguma coisa, ao ver uma situação, a atitude de muitos membros é a seguinte: será que a liderança não está vendo esse absurdo? Às vezes não está. Às vezes você acha que está todo mundo vendo, mas não está. Será que o pastor não vai fazer nada a respeito daquilo? Às vezes o pastor nem sabe, meu caro. Só Deus vê tudo, a gente não vê tudo. E mais, se você está vendo, será que você pode fazer algo? Será que você tem aí ao seu alcance, como a Bíblia ensina, condição de chegar para alguém, se você é alguém maduro, espiritual e surpreende o seu irmão em falta, você não pode ir repreendê-lo? Você tem que ficar torcendo para o pastor notar? A exortação é para todos os irmãos. E Paulo especificamente fala de 3 grupos específicos que geralmente você encontra em toda igreja. Em Tessalônica tinha eles, mas olha, se a gente procurar bem, toda igreja tem esses 3 grupos. Entenda, não são os únicos grupos possíveis e que precisam ser cuidados. Era o que ele queria mostrar em Tessalônica. Tem mais, é claro, mas tem esses. E ele fala primeiramente dos insubmissos. A palavra que ele usa aqui é os atactos, os desordeiros. Um comentarista, William Hendrickson, explica que são os soldados que não mantêm-se nas fileiras. Pensa numa fileira militar, uma coluna atacando, o pessoal organizadinho. Pensa, você já deve ter visto cenas do Império Romano, ou leu no Asterix, alguma coisa assim, e você se lembra daqueles soldados com seus escudos, com suas lanças enfileiradinhos, formação de batalha, formação tartaruga, aquela confusão toda. Se um soldado bagunça aquilo e sai da linha, ele coloca todo o grupo em risco. Esse é o que está fora de tática, a tactos. É daí que vem a nossa palavra tática. A gente usa essa palavra em tanta coisa, no militarismo, a gente usa no mundo esportivo. Aquele jogador que se recusa a seguir a tática. Seja aquele zagueiro doido que se manda pro ataque e deixa a zaga desprotegida, seja o jogador de vôlei que se recusa a fazer a parte dele, seja o que for.
Nós temos táticas no mundo militar, no mundo esportivo, no mundo empresarial e no mundo eclesiástico também. Deus nos deu uma tática planejada. E tem gente na equipe que se recusa a segui-la. Em Tessalônica tinha gente assim. Por exemplo, aquela turma que não estava vivendo adequadamente perante a notícia da volta de Cristo, um pessoal que estava, pelo jeito, se recusando a trabalhar, se recusando a produzir, aquela atitude de, Jesus está voltando semana que vem, sei lá, vou eu ficar aqui plantando, vou eu ficar trabalhando aqui. E essas pessoas estavam quebrando a tática. Indisciplina tática. Isso estava trazendo problemas para o resto do grupo, pesando para os outros. Alguns comentaristas sugerem também que uma turma que estava espalhando falsos ensinamentos, e esse assunto volta em 2 Tessalonicenses. O fato é, tem gente fora de ordem. Tem gente causando confusão, insubmissão, desordem. O que a gente faz com eles? A gente ignora eles, porque é muito chato lidar com essas coisas, certo? Claro que não. Eles devem ser admoestados. Eles devem ser corrigidos. Logo, logo ele para de ficar fora de ordem. Logo, logo ele para de ensinar essas heresias aí que ele gosta de ensinar. É mais fácil e cômodo deixar para lá. Mas não resolve sozinho. E logo, o um insubmisso vai se tornar 2 insubmissos, 3, 5, 10. Logo, aquele erro teológico que um está ensinando ali, meio num grupinho, logo ele está sendo ensinado em 2 grupinhos, ou num grupão. Logo, aquela ideia herética que está correndo ali num grupo da igreja, logo está correndo em toda a igreja. E logo está todo o grupo do povo de Deus em risco. A gente tem que tratar. Paulo fala ainda dos desanimados. A palavra aqui fala sobre pouca alma ou alma pequena, a palavra original. E eu acho que você já se sentiu assim, não? Alma pequena, perguntando se vale a pena seguir. Sem vigor, sem combustível, pronto meio que para largar tudo. Talvez esse grupo fossem aqueles que estavam nervosos, entristecidos acerca dos mortos, a gente estudou esse assunto. O pessoal que estava muito triste, pensando que aqueles que já haviam morrido antes da volta de Cristo talvez fossem perder a ressurreição ou qualquer coisa assim, e estavam com a alma pequenininha. Ou talvez fossem aqueles que estavam sofrendo com perseguição. Lembra, na época que o apóstolo Paulo estava por lá, tinha uma turma perseguindo a igreja. Essas coisas encolhem a alma fica pequena, essas coisas corroem a alma. Hoje, nesse tempo que a gente está vivendo aí de Covid, eu tenho visto muitos de nós com a alma encolhida, desanimados, sofridos, alguns realmente aí a ponto de largar as coisas. O que a gente faz quando a gente nota a gente assim? A gente conforta, a gente consola, a gente anima. Paulo, no capítulo anterior, havia dito para consolarmos uns aos outros com as notícias da volta de Cristo e da ressurreição. Porque essa é uma das muitas fontes de consolo. O fato de que Jesus vai voltar e essa bagunça toda vai ser resolvida. Essa é uma fonte de consolo e conforto, não é? Tem outras. Você tem visto crentes desanimados? Às vezes as pessoas se desanimam e não dão nenhuma pista. Às vezes elas dão. Às vezes sempre são pedidos de socorro meio velados ali numa rede social, num grupo de WhatsApp. Às vezes é o sumiço. Você está atento aos seus irmãos? Quando você perceber que um dos crentes da igreja está meio sumido, não fique na atitude de, poxa, desanimou, né? Ficou para trás, acho que não vamos ver nunca mais. Não, a sua atitude deve ser, vá atrás. Manda uma mensagem. Chama outra pessoa da igreja para ir junto. Alerta a liderança. Tem tempo que eu não vejo tal pessoa, será que está tudo bem? Vamos atrás. Se disponha a você, não jogar, pastor, vai lá, tem essa lista aqui de 10 pessoas que eu não tenho visto, vai lá. O pastor deve fazer isso, mas você também deve. É uma tarefa de todos nós. Se um colega da equipe não está dando conta de correr, se você está forte, corre por ele. Corre por ele. Tem um terceiro grupo que Paulo fala também. Os fracos.
Como assim fraco? Não fica tão claro, mas eu acho que é um termo que vai cobrir muita coisa. Talvez os fracos naquela questão moral que ele tratou num outro capítulo. Essas pessoas precisam de força. Talvez seja mais um sentido de fraqueza social. Lembra, a gente viu também que havia uma questão de algumas pessoas que estavam vulneráveis, sem dinheiro e tudo mais. Não sabemos ao certo. Sabemos o seguinte: tem gente numa posição de precisar de ajuda e tem gente capaz de ajudar. E quem precisa de ajuda deve ser amparado, deve ser cuidado por quem pode ajudar. Sabemos que a gente que está numa posição de ser cuidado, o que a gente deve fazer? Deve cuidar. O duro é, muitas vezes o fraco não quer ser cuidado. O fraco, às vezes, e talvez seja o seu caso, o fraco às vezes olha e fala, não quero que ninguém se envolva na minha vida não, eu me viro sozinho aqui, eu vou vencer essa luta sozinho. Às vezes é uma luta financeira, às vezes é uma luta no casamento, às vezes é uma luta na criação de filhos, às vezes é uma luta para vencer um certo pecado, às vezes, seja qual for a luta. Fraco precisa de ajuda. Forte precisa ajudar. Nós não podemos ser um exército que abandona os seus feridos. Não podemos. A gente precisa tratar das coisas. Esse é o nosso segundo ponto. A gente tem que perceber os problemas e lidar com eles adequadamente, especificamente. Percebe que pessoas diferentes no contexto da igreja podem estar em situações espirituais muito diferentes e elas precisam de remédios diferentes. Em particular, você que é pastor, você precisa se lembrar disso. Porque muitas vezes nós, pastores, a gente tem, parece que um único remédio. E a gente não lida com as nuances das situações das pessoas. Há muitos pastores que parece que eles só têm martelo, só sabem dar pancada. Tem hora que martelo não resolve, não. Você precisa de cola para juntar os cacos. Tem pastores, entretanto, que parece que só tem cola. Não são capazes de dar uma martelada aqui ou acolá para quebrar a casca dura. A gente tem que saber, irmãos, que situações diferentes exigem remédios diferentes. Se você admoesta o fraco ao invés de ampará-lo, você acaba causando uma resposta ruim. Se você protege o insubmisso ao invés de admoestá-lo, você causa um outro tipo de problema. É difícil mesmo. E claro, pessoas diferentes passam por fases diferentes, você sabe disso. Tem dias em que você está meio desanimadão mesmo e precisa ser fortalecido. Tem vezes em que você está meio fora de esquema tático, está meio insubmisso. E graças a Deus tem um treinador ou tem um zagueirão que vem e te chama na responsabilidade. Se todos nós estivermos envolvidos nesse cuidado amoroso, nós andaremos muito melhor, queridos. Todos nós somos fortes e fracos em aspectos diferentes. Todos nós precisamos uns dos outros. Nós somos um corpo que anda melhor junto. Sabedoria na palavra de Deus vai ser necessária para discernir essas situações e lidar corretamente. Tem, entretanto, princípios gerais que vão valer sempre. E assim a gente vai para o nosso terceiro ponto. Sempre para com todos devemos agir com longanimidade, buscando fazer o bem. Vamos ler o final do versículo 14 novamente e o 15. Sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Paulo falou de grupos diversos e de como eles exigem diferentes respostas. Mas ele diz, para todo mundo, longanimidade. O que isso significa? Pensa na própria palavra em português, ela já traz uma ideia interessante, um ânimo longo. Segue firme, tenha paciência. Essas coisas não se resolvem rápido. Não é fácil lidar com tudo isso, não mesmo. Às vezes a vontade que dá, seja você um líder ou não da igreja, você já passou por isso. Às vezes a vontade que dá é de largar. Vai ficar aí com essa cabeça dura e insubmissa? Se vira então. Boa sorte. Às vezes a gente quer falar essas coisas.
Eu sei também que você já passou pelo cansaço envolvido em lidar com pessoas desanimadas. Você tenta injetar ânimo, você tenta trazer conforto bíblico, você tenta trazer instrução, mas parece que não pega nunca. Assim como você também já tentou admoestar alguém, e mesmo que você tenha feito direitinho, mesmo que você tenha sido bíblico, sábio e bom, às vezes isso parece que é jogar gasolina no fogo e a pessoa fica mais irada ainda. Qual é a resposta? Longanimidade. Certa vez, Moisés, ousado que só ele, Moisés estava com Deus no monte e Deus pediu para ver a glória de Deus. Moisés pediu para ver a glória de Deus. Pode um negócio desse? Cabra ousado. Deus falou, ok, a minha glória você não vai ver, porque se você ver, você morre. Mas vai o seguinte, vai ali na penha, eu vou passar, eu te protejo com a minha mão, e depois você vê o rastrinho da minha glória. Combinado? O rastro da glória que Moisés viu bastou para Moisés ficar com a cara brilhando um tempão. Uma coisa que às vezes a gente esquece é que quando Deus passa gloriosamente, ele fala algumas coisas acerca de si mesmo, ele declara quem ele é, ele fala, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo. Longânimo. Esse é o termo, essa é a ideia. Deus é longânimo. Jesus, Deus Filho encarnado, é longânimo, compassivo e clemente. Ele tem uma paciência gigantesca comigo. Ele é longânimo contigo, não é? Jesus nos fortalece, Jesus nos ampara, nos conforta, nos admoesta, e ele faz isso com uma longanimidade incomparável. E é por isso que você precisa fazer o mesmo. A gente precisa ser assim com as outras ovelhas dele, porque ele, o bom pastor, é assim conosco. Esse é o tratamento que a gente recebe de Cristo. Esse é o tratamento que a gente deve dar para os outros. A gente está aprendendo a ser que nem ele, não está? Isso é acerca da igreja parecer com ele. John Stott diz assim, não temos desculpa para sermos impacientes com os outros por serem difíceis, exigentes, desapontadores, argumentativos ou rudes. Stott está certo. Por que a gente não tem desculpa para ser impaciente com quem é difícil, com quem é exigente, com quem desaponta? Porque nós somos assim também. E Jesus é longânimo conosco. Entenda, essa longanimidade, ela não vai ser enraizada em quem você é, em seus dons naturais. A gente sabe que tem umas pessoas que são, parece que mais pacientes que outras, mas isso não vai bastar, tá? Tem que ser Deus sendo formado em você. Tem que ser Cristo sendo formado em você. Você consegue pensar em situações em que alguém foi longânimo para contigo? Gostoso, não é? E você consegue pensar em situações em que alguém não foi longânimo para contigo? Ruim, não é? E aí você vai lutar para ser como? Longânimo ou alguém que joga facilmente fora as pessoas? Ligado a isso está o ensinamento do verso 15. O verso 15 dá uma dica preciosa de como que isso vai acontecer. Como que isso se mostra em ação, como que isso se viabiliza. E é simples, evitem que alguém retribua o mal por mal. Entenda, nós somos pecadores. Coisas ruins acontecerão entre nós. Eu já feri vários de vocês que estão ouvindo, vocês que estão ouvindo, vários já me feriram também, vocês que estão ouvindo já se feriram entre si. O que a gente precisa fazer? A gente precisa garantir que as feridas parem aí. Evitar que o mal gere mais mal. Seja o mal em forma de fofoca, seja o mal em forma de rompimento, seja o mal em termos de vingancinhas, seja o mal em forma de indiretinhas em redes sociais. Nós não podemos pagar o mal com o mal. Greg Beale, um autor que eu gosto muito, no seu comentário, ele diz o seguinte: vingança é um dos pecados mais instintivos e naturais. É verdade. Vingança é algo instintivo, você não precisa fazer força. Quando alguém te fere, você imediatamente já quer ferir de volta. E Beale lembra também que a prática cristã antiga, dessa ética radical do capítulo 5, versículo 15, teve enorme impacto no espalhar do cristianismo no mundo antigo.
Você é chamado, meu irmão, a não vencer o mal com o mal, mas a vencer o mal com o bem. Lembre-se da dinâmica da santificação. Não é somente que você deve deixar de fazer o que é errado. Você deve fazer o certo no lugar. Não é simplesmente, alguém fez o mal para você, ignora. Não é. Alguém fez o mal para você, responde fazendo o bem. A gente tem visto por aí essa ideia de cancelar as pessoas, né? Já ouviu esse negócio? Fulano fez mal para mim, vou cancelar. Cancelar o quê? Você tem que fazer o bem para essa pessoa. Essa é a ética radical dos discípulos de Cristo. Ela não é natural ao coração humano. Ela é sobrenatural ao coração humano. Ela é de quem nasceu de novo, de quem agora vive não de acordo com as regras deste mundo, mas as regras de outro mundo. Entenda, queridos, tudo isso é apontando para Jesus. Não somos uma equipe de basquete, embora tenhamos entre nós alguns bons reboteiros e 1 ou 2 bons arremessadores de 3 pontos. Não somos uma equipe de futebol, embora ao menos um de nós seja ótimo na cara do gol. Não somos uma empresa, não somos uma ONG. Somos a igreja. Somos a única organização sobre a face da terra que pertence ao próximo mundo. O grupo dos chamados por Cristo para serem dele, corpo dele, parecidos com ele. E quanto melhor levarmos a sério essas instruções, mais pareceremos com ele e mais seremos luz do mundo, sal da terra. Mais seremos esse povo de outro mundo vivendo neste. Gente, vida de igreja é dureza. Eu sei que tem dia que dá vontade de largar, porque é muitas vezes desajustado e complicado, a gente fere e a gente é ferido. E parece às vezes que ninguém vê, que ninguém se importa. Infelizmente somos sim uma equipe que briga, que se fere, que rosna, mas felizmente no nosso caso existe alguém sim capaz de vencer sozinho. Nosso Salvador Jesus, apesar de nós, venceu na cruz e na ressurreição. E agora, unidos a Ele, nós temos tudo para andar. Ai, Emílio, mas é uma canseira esse negócio de igreja. Vale a pena? Mesmo quando a alma está pequena? Vale a pena? Bem, como diria um poeta da nossa língua, vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem de passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas foi nele que espelhou o céu. Em humilde paráfrase, permita-me sugerir que sim, vale a pena a luta de ser igreja, de buscar a paz, de imitar a Cristo, não retornando mal com mal, de ajudar os irmãos na incômoda caminhada. Porque assim como o mar de Fernando Pessoa, a igreja é cheia de perigos e coisas que parecem abismos. Mas não foi no mar que Deus espelhou o céu. Foi na igreja. É aqui que você encontra uma prévia, ainda que imperfeita, do que virá. Vale a pena. Senhor, nós agradecemos pela tua igreja. Agradecemos porque o Senhor nos coloca junto a irmãos que porventura nos amparam, que porventura nós apoiamos, que nos desafiam a crescer e com quem temos de exercer longanimidade. Irmãos que têm exercido longanimidade para conosco. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa indisposição de buscar a paz, de lidar com os problemas e de vencer o mal. Perdoa-nos e ajuda-nos a mudar. Ajuda-nos a espelharmos Cristo no nosso relacionamento com as pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos a paz com os irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos atentos para os diferentes grupos, diferentes problemas. Ajuda-nos, Senhor, a ter longo ânimo com nossos. E ajuda-nos, Senhor, a vencer o mal com o bem. No nome de Cristo.